Bom, pessoal, bom dia. Vamos iniciar aqui então um tópico. A gente vai ver esse tópico aqui bem por cima, tá? Só para dar um aquece aqui nos métodos de penalização. A gente vai ver um tipo de otimização que não é muito comum de ser aplicado, tá? Não é a mais comum de ser aplicado em métodos baseados em gradiente, que são os métodos de penalização da função objetivo. Bom, como está escrito aqui, né? Eu já coloquei, já pontuei aqui, já escrevi antes para não ter que ficar escrevendo com a caneta. Não são métodos muito utilizados em otimização baseada em gradientes. Desculpe. Mas eu acho que é interessante. A gente vê eles são mais utilizados, esses métodos de penalização. Vocês vão, quem estudar mais afinco aí a otimização estrutural, vai acabar topando aí vai ouvir, pelo menos, falar de métodos de penalização. Penalização basicamente exterior e interior. Tá? A gente já vai ver aqui as divisões dos métodos de penalização, dos algoritmos para aplicar métodos de penalização. Vai ver que eles se dividem em dois, né? Exterior e interior. E cada tipo desse método de penalização exterior tem uma gama de algoritmos. Método de penalização interior também tem outra gama de algoritmos, tá? Quem for topar aí com métodos sem gradiente, né, otimização sem gradiente, vai ouvir mais falar em métodos de penalização do que a gente aqui. Como eu falei para vocês em aula, né, esses métodos, os métodos que a gente vê aqui são mais baseados em gradiente mesmo. A gente usa informações da derivada para tomar as decisões, né? Porém, como eu também pontuei aqui, é interessante da gente ver porque esses métodos de penalização, o algoritmo em si ele é muito simples. Tá? Talvez seja difícil da gente ver, eu vou tentar trazer para vocês aqui uns gráficos de evolução de função, mas para a gente entender o que está acontecendo quando a gente usa os parâmetros. Basicamente, o método de penalização tem dois parâmetros. Tá? Tem um escalar que vai multiplicar uma função de penalização dentro da função objetivo. Tá? A gente vai somar, vai pegar a função objetivo do problema e vai somar ao algoritmo uma função de penalização. A função de penalização, tudo que a gente precisa é a função de penalização, que vai depender da variável de projeto, e um escalar. Tá? É muito simples, então a gente consegue enxergar bem o que está acontecendo. E eu acho interessante a gente trazer aqui para a gente entender, né, o que acontece com algoritmos mais complexos. Eu vou trazer aqui nada muito difícil, nada muito complexo. Eu até digo para vocês que no livro do Aurora, talvez não tenha um capítulo chamado método de penalização, penalization methods ou alguma coisa assim. Eu acho que não tem, tá? Mas está implícito lá no texto em alguns momentos, algum método de penalização, tá bom? E eles são bem parecidos, a gente vai ver que eles são bem parecidos com o Lagrangiano aumentado que a gente já fez, que a gente já viu, né? A gente já viu em aula aí como é que funciona o Lagrangiano, né? Aumentar a função. A gente aprendeu, a gente viu em aula como é que a gente faz para minimizar funções sem restrição. Depois a gente colocou restrições no problema de otimização e montou o Lagrangiano, né? Jogou todas essas restrições lá para a função objetivo e essa função objetivo, a função lagrangiana virou uma função objetivo sem restrições. Né? A gente tinha que minimizar o funcional do lagrangiano. Lá dentro do lagrangiano estava implícito as restrições. Aí a gente acabava, no fim, a gente acabava sempre tendo que resolver um problema sem restrições. Esses algoritmos de finalização são muito parecidos. A gente vai ver aqui agora, a gente vai montar um. A gente vai ver que eles são bem parecidos com o lagrangiano, com uns pequeninos detalhes. Né? Na verdade, esses pequeninos detalhes vão ser o que vão transformar esses métodos pouco úteis para a otimização baseada em gradiente. Tá? Mas fica fácil da gente entender, eu acho que de maneira ilustrativa é bem interessante. Tá bom? Então vamos ver aqui. A... Vamos supor que a gente tem uma função, tá? Vou chamar de f de x. Deixa eu. Pera aí. Estamos começando, né? Então vamos fazer certinho. Depois eu uso vermelho para outra coisa. Eu tenho um f de x que é a minha função. Minha função original é esse f minúsculo de x mais um mu vezes um p de x, sendo que esse p de x é a minha variável de projeto ou o meu vetor com as variáveis de projeto, né?
Vocês veem que eu estou bem destreinado aqui, já peço desculpa pela letra. Nunca foi muito melhor do que isso, mas já foi um pouco melhor. Esse mu é o meu parâmetro. Vai. Tomara que eu consiga melhorar essa letra. Já peço desculpas aí. Às vezes naqueles comentários sobre a disciplina, né, como é que foi o trimestre, como é que foi o semestre, os alunos reclamam da letra. Uma letra muito ruim, professor. Mas, enfim, é uma limitação, né? Então eu tenho uma função que eu vou resolver. A partir de agora, minha função objetiva vai ser esse f maiúsculo de x, que ele é composto do que? Da função original, meu f de x, a função que eu queria minimizar, mais, né, esse mu vezes p de x, esse mu é um parâmetro de penalização, e esse f é a função de penalização. Vejam que a cara dessa função aqui, ela é... Isso aqui é bem parecido com o lagrangiano, né? Eu tinha uma função objetiva, eu somava um multiplicador de Lagrange vezes uma função que eu não chamava de função de penalização, era a minha função de restrição, né? Mas vejam que a cara dela é bem parecida, né? Há umas pequenas diferenças. A mais gritante, né? A maior diferença em relação ao lagrangiano, ou em relação a técnicas de lagrangiano, né? É justamente esse mu. Vocês lembram lá que a gente resolvia tudo? Quem não lembra vai relembrar. A gente resolvia tudo e depois descobria o valor do multiplicador de Lagrange, né? A gente chegava no mínimo da função, minimizava um funcional e chegava no valor de mu. Esse valor de mu, o multiplicador de Lagrange, nos dizia se a gente estava correção ativa ou não ativa, né? Se esse multiplicador de Lagrange fosse zero, por exemplo, no final da otimização, né? Para atender as condições de KKT, esse mu teria que ser zero, significa que eu estava dentro do meu espaço de soluções, porém a minha restrição não estava ativa, né? Essa restrição correspondente aqui não estava ativa. Se esse mu fosse um valor maior do que zero, significa que a minha restrição estava ativa, ou seja, eu tinha que fazer uma força, uma certa força, para manter a bolinha parada ali na restrição. Né? O que significa que aquela restrição estava ativa, ela não deixava a bolinha diminuir mais. Se o mu fosse zero, significava que essa restrição não estava ativa no problema. Aqui não, aqui é diferente. Esses métodos de penalização, independente do tipo de método de penalização, eu vou ter que escolher esse mu antes. Né? Vou ter que escolher um valor para esse mu. Então, essa é uma diferença gritante com relação ao lagrangiano. Tá? Já fica por aí. Bom, vamos lá. Eu falei para vocês antes, né? Métodos de penalização a gente vai dividir em dois tipos, tá? Os algoritmos de penalização. Métodos de penalização exterior e métodos de penalização interior. O que são o que são eles, né? Os exterior, algum método de penalização exterior, eles agem somente quando a restrição é violada. E algoritmos de penalização interior, eles aumentam o valor da penalização quando se aproxima da restrição. Ou seja, a penalização no algoritmo de penalização interior, a penalização está sempre sendo feita. Lembrem que é um processo interativo, né? Eu dou um chute inicial, igual sempre, eu dou um chute inicial e vou calculando, né? Largo minha bolinha aqui, por exemplo, eu tenho minha função, largo minha bolinha aqui e vou calculando. Ela vem vindo, né? Eu tenho um tamanho de pasta, ela vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vamos supor, não botei a restrição, né? Vamos botar uma restrição aqui
por exemplo, essa bolinha vai parar aqui, né? O mínimo sem a restrição estaria aqui. A minha bolinha vai descendo, conforme eu vou me aproximando da restrição, eu vou aumentando o valor da penalização no algoritmo de penalização interior. Isso aqui está sempre ativo, essa questão está sempre ativa. No algoritmo de penalização exterior, eu largo a bolinha aqui, a bolinha vai passar pela restrição. Quando a bolinha passar da restrição, aí eu começo a penalizar. Ela volta para o ponto. Ou seja, vem passando aqui. Aqui eu estou minimizando só f de x. Pá, passou da restrição. Opa, volta. E volto para o meu. Tento voltar para o meu ponto aqui. Certo? Essa é a diferença básica do algoritmo de penalização exterior e interior. Aqui eu tenho diversos algoritmos que eu posso resolver que são de penalização exterior. O que vai definir se ele é de penalização exterior? Justamente isso, né? Eu vou olhar lá como é que o sujeito fez o problema, como é que ele resolveu, se a restrição vai estar ativa só depois que passou a restrição, se a penalização vai estar ativa, desculpe, só depois que passou a restrição, ele é um algoritmo do tipo exterior. Se não, se eu estou sempre calculando, sempre tem um passo a mais de calcular onde é que eu estou com a bolinha, a distância que eu estou da restrição, é um algoritmo de penalização interior. O que vai diferenciar um do outro é justamente a forma da função de penalização, P de x. Certito? Vamos lá. Bom, precisamos começar, né? Vamos começar. Eu vou começar com um exemplo de algoritmo de penalização exterior. Na verdade tem dois, né? Desculpa. Vou começar com dois. Vamos começar aqui falando então. Vamos ilustrar. A gente não vai calcular mesmo, a gente não vai calcular nada, tá? É mais ilustrativo esses exemplos. Método de penalização exterior, então. Tá bem ruim a letra, né? Mas vai ser assim. A gente vai abordar aqui nessa aula dois tipos. Os mais famosos, mais simples também, né? Acredito que se não sei se vou achar algo mais simples que esse. Penalização quadrática e outro tipo de penalização exterior é o lagrangiano aumentado. Tem um método chamado lagrangiano aumentado que é um método de penalização exterior, não é o lagrangiano clássico, né? Então vamos ver o primeiro, esse aqui, como é que ele funciona. Depois a gente passa para esse aqui para ver as diferenças, mas a grande semelhança entre os dois é que eles só vão agir, de fato o método vai agir quando passar a restrição. Vamos lá então. Penalização quadrática. O bom da aula gravada também é que vocês podem dar um fast forward, né? Se estiver muito enrolando, se estiver muito enrolando. Esse primeiro exemplo aqui, eu vou apresentar um problema com restrição de igualdade, tá? Para a gente ver. Ou seja, eu tenho uma função que agora vai depender não só da variável de projeto, né? Vai ter esse mu, que eu já tinha apresentado antes para vocês lá. Eu vou ter um problema desse tipo aqui. Deixa eu... Posso ter, por enquanto, aqui só restrições de igualdade, tá? Mas posso ter quantas eu quiser. Por isso que eu botei de 1 até n, né? Número de restrições de igualdade. Então, esse aqui é o meu algoritmo. Né? Algoritmo da penalização quadrática. Bom, já fica evidente aqui, né? Desculpa, né? Tô partindo do princípio que a gente teve aula ontem, né? H de x é uma restrição de igualdade. Posso ter quantas eu quiser. Obviamente que se eu tiver mais de uma, eu vou ter H1, H2, H3, né? O somatório. Mas o mu, o escalar que vai penalizar é o mesmo.
Tá? Bom, aqui, só antes de continuar, né? Esse mu sobre 2 aqui, por que que eu estou dividindo por 2 o mu, né? Só por conveniência, né? Porque depois, se eu tiver que derivar, eu vou ter que derivar essa equação aqui. Esse 2 vai cair, eu corto com 2, fica só com mu. Tá? Então, esse 2 aqui é só por conveniência. Tá? Dividir por 2. Para não ficar carregando duas vezes mu toda hora. Então, eu divido por 2. Deixa eu deixar a função aqui. Essa função aqui, vamos pontuar isso aqui, ó. A penalização, que é mu sobre 2 somatório ela só vai ser zero, ela só vai sumir quando a restrição de igualdade for zero. Lembrem, né, que a gente está sempre escrevendo o problema de otimização no formato padrão, ou seja, eu estou minimizando, eu vou apagar isso aqui, eu estou minimizando um f de x, minha variável de projeto é x, eu estou minimizando f de x sujeito a, sei lá, h de x igual a zero, né? Eu pego tudo que está aqui, eu posso ter uma função, sei lá, 2x1 mais x2 igual a 3, eu preciso escrever ela no formato padrão, né? Então eu preciso. A restrição de igualdade vai estar ativa quando ela for igual a zero. Ou seja, quando a restrição estiver ativa, aí eu não me importo mais com a penalização. A penalização age quando a restrição não estiver ativa. Não estiver ativa, né? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não nos importa. Só relembrando rapidamente. Tá? Bom, enquanto ela não for zero, né, enquanto a restrição de igualdade não estiver ativa, eu tenho uma penalização. Ou seja, se eu estiver fora da restrição, eu tenho a penalização. Enquanto eu estiver andando dentro, no caso eu estou com uma restrição de igualdade por enquanto, então não tem muito sentido falar em espaço viável de soluções. Espaço viável de soluções, uma restrição de igualdade é sempre eu andando em cima da restrição, né? Eu não tenho como sair da restrição. Isso a gente já discutiu antes, né? Alguns pontos aqui, alguns tópicos, vamos botar um asterisco aqui. O valor de mu tem que ser escolhido com muito cuidado. Eu não posso escolher valores muito grandes a ponto de tornar meu problema computacional inviável, ou seja, se esse valor for muito alto, se esse mu for muito alto, essa parcela da função vai ser muito maior que essa aqui, eu talvez não consiga convergência. Se esse valor for muito baixo, eu demoro demais para resolver meu problema. Tá? Então isso tem que ser escolhido com bastante cuidado. Uh, Obviamente, quanto maior o valor de mu, mais próximo eu vou estar da solução, né? Essa solução ela vai ser recuperada quando o valor de mu for tender a infinito, né? Porém, eu tenho o problema anterior que eu tinha dito. Vamos só formalizar isso aqui. Quanto maior o valor de mu, mais próximo da solução. Opa, faltou tinta. Mais próximo da solução exata. Vou botar entre parênteses aqui. Ela é recuperada quando mu tende a infinito. Porém, eu não posso começar com o valor de mu, por isso que eu digo que eu tenho que ter muito cuidado. Não posso começar com o valor de mu infinito, obviamente que não, né? Mas um valor muito grande de maneira a travar o problema, né? Então vou ter que fazer aí um método de continuação, né? Eu vou ter que começar com um mu pequeno e aos pouquinhos, durante a otimização, durante o processo de otimização, ir aumentando esse mu. Certo? Então, vamos fazer um pequeno algoritmo aqui. Como eu disse para vocês, não vai resolver nenhum problema, só vou ilustrar, né? Fazer aqui um mini algoritmo. Então a gente tem
um chute inicial, eu vou dar um chute inicial x0, tá? Eu tenho que escolher um mu, um valor maior que 0, não pode ser muito grande ainda. Vou escolher esse ρ, um valor maior que 1. Já vou explicar o que é esse ρ aqui, tá? A gente começa o nosso contador de iterações k igual a 0. O nosso próximo chute vai vir da minimização da função original, né? Da função penalizada, essa daqui. Eu minimizo essa função da maneira como ela está com aquele valor de mu. Depois, o mu daquela iteração, k igual a 0 no caso, né? Da próxima, né? Vai ser esse ρ que eu escolhi vezes o mu atual, ou seja, eu vou aumentando, esse ρ tem que ser maior que 1, eu vou aumentando o valor de mu. A minha variável de projeto vai assumir o valor de xk. Depois k vai ser igual a k mais 1, e aí eu volto para cá e vou fazendo isso até o problema convergir. Certo? Até ele parar de mudar de valor. Certo? Como eu falei para vocês, a gente não vai resolver nenhum problema, só tem uma figurinha aqui para ilustrar como é que ele funciona. Tá? Eu acho que é essa daqui. Essa aqui. Deixa eu tentar mexer. Tá, lembrei. O que vai acontecer é isso aqui. Ó. Eu tenho aqui x-true, né? Aqui é o meu mínimo verdadeiro, tá? Porque aqui eu tenho uma restrição, por exemplo. Eu larguei minha bolinha, essa figura preta aqui, a linha preta, desculpa, vou botar de verde. Só um pouquinho. Acho que travou aqui meu. Voltou. Essa linha aqui preta é a função original. Essa linha preta que eu tentei acompanhar aqui, tá bom? Só que a função original sem a penalização, ou seja, sem a restrição de igualdade. Veja que o mínimo sem a restrição de igualdade estaria aqui. Tá? Mas eu tenho uma restrição de igualdade, eu preciso andar, o meu mínimo verdadeiro ele está aqui. Tá? Se eu botar um mu muito pequeno, se eu começar com um mu muito pequeno, eu vou alterar a minha função objetivo, vou alterar essa função aqui, ó. F de x é a linha preta lá, tá? Mas eu tenho uma restrição de igualdade aqui embaixo, sujeito a h é igual a tanto. Joguei aqui para cima esse h, multipliquei por esse mu aqui. Se eu multiplicar por um mu muito pequeno, a minha função preta ela vai tomar essa forma aqui. Ela vai tomar essa forma aqui. O mínimo dela vai estar aqui, a bolinha vai parar aqui. Só que aqui não, né? Porque eu tenho a minha linha vermelha é uma barreira, é a minha restrição de igualdade. Tá aqui. Então a minha bolinha tem que estar em cima dessa restrição de igualdade. Conforme eu vou aumentando o valor de mu, eu vou multiplicando por esse ρ, que é um valor maior que 1, essa função vai ganhando essa forma aqui. Eu não consigo acompanhar qual que é a linha dela, mas provavelmente essa aqui é essa aqui. Tá? Aí tá aqui. Eu tenho que ir aumentando esse valor de mu. Conforme eu vou aumentando o valor de mu, a minha função que era assim, vai ficando assim. Tá? E aí eu vou, de fato, essa última aqui já é um mu bastante grande, razoavelmente grande. Ó. A minha bolinha vai parar aqui, onde está a restrição. Certo? Se eu dei um chute aqui, né? Dei um chute inicial aqui. Se eu começar com um mu muito grande, a minha função está fazendo aqui, ó. Eu boto a bolinha aqui, travou, porque ó, eu teria que botar a bolinha aqui. Né? Então eu não posso começar com um valor de mu muito grande, eu tenho que começar com um valor de mu razoavelmente pequeno para fazer a bolinha descer no lugar certo, num valor viável. Né? A bolinha desce, conforme ela vai descendo, eu vou aumentando esse valor de mu. Conforme ela passou da restrição, né? Depois que ela passou da restrição, ó, veja que a bolinha está sempre do lado direito aqui. Eu vou aumentando o valor de mu até, entre aspas, envelopar a minha função, né? Ou seja, essa função, vou desenhar de outra cor para não ficar muito bagunçado, essa função aqui com o mu alto não é a minha função original. Eu penalizei minha função, né? Eu penalizei minha função de maneira a fazer a bolinha parar aqui, que é o mínimo da função verdadeira com a restrição. Então, basicamente é isso, né? Basicamente é assim que funciona. É assim que funciona a penalização quadrática. Não tem muito mistério. Tá? Restrição de igualdade, né? Vamos ver aqui. Restrição de desigualdade. Como é que ficaria? Aqui eu apliquei, ficou bem simples porque eu apliquei uma restrição de igualdade só, né?
Se eu tivesse um problema com restrição de desigualdade, ou seja, aquele g, lembra lá? Gx menor ou igual a zero, né? A principal diferença aqui com relação ao problema de igualdade é que eu vou aplicar a penalização apenas depois de violada a restrição. Vamos ver o que eu estou querendo dizer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma função que vai depender de dois parâmetros agora, né, obviamente. Continuar dependendo de dois parâmetros. Deixa eu terminar de fazer aqui. Eu não vou reescrever o que é n, né? N é número de restrições, né? Mais um. O maior valor, né? Agora, ao invés de simplesmente o somatório das... antes eu tinha restrição de igualdade H, né? Agora eu tenho uma desigualdade GI. Ou, como ela tem que ser menor que zero, né? O maior valor entre zero e a restrição de desigualdade. Acho que é mais fácil a gente ilustrar isso aqui botando uma figura. Eu tenho outra figura aqui com uma restrição de igualdade. Vejam, a única diferença que tem é justamente, está marcado aqui, né? A penalização ela vai funcionar só depois que eu passei da restrição. Vejam a diferença, ó. Antes eu tinha o meu problema aqui da bolinha, aplicava uma restrição mu, jogava a bolinha parava aqui, passou da restrição. Aplico, penalizo de novo, aplico o valor de mu, largo a bolinha de lá de novo, passo aqui, parou aqui a bolinha, passou da restrição. Até eu chegar num valor de mu, que a bolinha parou num valor que obedeceu à restrição. Tem que ficar sempre fazendo isso. Aqui, no caso, uma restrição de igualdade, né? Numa restrição de desigualdade, eu só vou penalizar. A principal diferença é que eu vou aplicar a penalização depois que a restrição foi violada, ou seja, eu já largo a bolinha daqui para trás. Certo? Não tenho que preocupar com a função antes da restrição. Certo? Se eu tiver um problema de... Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá, um aviso. Se eu tiver um problema com restrição de igualdade e com desigualdade ao mesmo tempo, eu aplico as duas técnicas ao mesmo tempo. Eu teria que aplicar, se eu tiver uma restrição de igualdade e desigualdade, vou chamar de lambda aqui. Obviamente eu vou ter que aplicar, vou chamar de n hi, que é a minha restrição de igualdade, vou chamar de m agora, número de restrições de j. Aplico as duas técnicas. Vou ter que ter o mu para restrição de igualdade, vou ter que ter um lambda para restrição de desigualdade. Obviamente, se eu tiver uma restrição de igualdade, isso aqui vai ter que estar ativo, né? Porque senão não tem sentido a restrição de igualdade. Eu tenho que andar sobre a linha. Mas pode ser que andando sobre a linha eu pare numa restrição de desigualdade também. Tá? Bom, mesma coisa. Tem uma restrição de... Tem um problema ao mesmo tempo, os dois problemas iguais, eu vou resolver das duas formas aqui. Aqui faltou um 2. Certo? Bom, é isso aí. Não tem muito mistério, né? Então, essa técnica que eu mostrei para vocês aqui, penalização quadrática. Vamos ver um algoritmo para penalização do Lagrangiano. Eu vou organizar o quadro aqui só um segundo. Vou dar um pause aqui, mas já volto.